Hoje nós vamos para o capítulo 13. E o texto de hoje, ele marca o início de uma nova sessão no livro de Josué. Então, é bem interessante, nós já estudamos a primeira sessão do livro, e agora nós vamos entrar na segunda. Mas antes de nós entrarmos na parte introdutória, vamos fazer a leitura? Josué já era bem idoso, e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso, e ainda ficou muita terra para ser conquistada. E esta é a terra não conquistada. Todas as regiões dos filisteus, toda a Gesur, desde Sior, até que está diante do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como um dos cananeus. 5 governantes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gate, o de Ecrom, e os heveus ao sul, além de toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, na fronteira dos amorreus, e ainda a terra dos gibleus, e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os expulsarei diante dos filhos de Israel. Reparta, pois, a terra, por herança a Israel, como ordenei a você. Distribua agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas, os Gaditas, já receberam sua herança do outro lado do Jordão, para o leste, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medebá até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até a fronteira dos filhos de Amon, e Gileade, o território dos Gesuritas e dos Maacatitas, todo o monte Hermon, toda Bazã, até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, em Edrei, que ficou do resto dos refaíns, o qual Moisés derrotou e expulsou. Porém, os filhos de Israel não expulsaram os Gesuritas, nem os Maacatitas. Pelo contrário, Gesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Foi somente a tribo de Levi que Moisés não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Moisés deu herança à tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território em Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mas a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto de Medeba, Esbom, e todas as cidades que estão no planalto, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Kedemote, Mefate, Criatim, Sibma, Zaret-Saar, no monte do vale, Bet-Peor, as encostas do monte Pisga e Bet-Gesimote, todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés derrotou, bem como os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Além de outros que foram mortos, os filhos de Israel também mataram a espada a Balaão, filho de Beor, adivinho. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e as suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Moisés deu herança à tribo de Gade, a saber, os seus filhos, segundo as suas famílias. Seu território incluía Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está diante de Rabá, desde Esbom até Ramate-Mispa, Betonim, desde Maanaim até o limite de Debir, e no vale de Bet-Arã, Bet-Ninra, Sucote e Zafon, o resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e suas imediações até a extremidade do mar de Quinerete, do outro lado do Jordão, da direção do leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com as suas aldeias. Moisés também deu herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Seu território começava em Maanaim e incluía todo o Bazã
todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade, Astarote e Edrei, as cidades do reino de Og, em Bazã, estas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São estas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o leste. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é sua herança, como já lhe tinha dito. Leitura densa, né? E quando eu estava estudando o texto, não parecia que tinha tanto nome assim. Mas são esses os nomes. Não, difícil. Para quem fala hebraico aí, perdoe os meus erros de dicção. Mas esse texto, então, ele marca o início de uma nova sessão no livro de Josué. Até o capítulo 12 nós vimos como Deus agiu em favor de Israel, fazendo com que eles entrassem na terra prometida, fazendo com que eles conquistassem aqueles povos, fazendo com que eles se assentassem nas regiões estratégicas, geograficamente falando, e com isso Deus abençoava Israel graciosamente, ao mesmo tempo que trazia também juízo àquelas nações da cidade, da terra prometida, perdão. Então, basicamente, do capítulo 1 ao 12, nós temos isto, a primeira parte da conquista, que ela envolvia ali, tinha como objetivo principal derrotar os pontos mais estratégicos da parte sul e depois avançando para a parte norte, assumir e se instalar ali nesses pontos estratégicos. Então eles garantiam esse domínio daquela região, mas agora no capítulo 13 nós vemos que a continuidade deste plano, né? Então a primeira parte envolvia conquistar uma parte estratégica e agora nós temos então basicamente caminhando para a conclusão. Nós veremos depois que isso nunca se concluiu de fato. Até os dias de hoje, Israel ainda aguarda esse domínio total sobre a terra. Isso não se deu por uma falha da promessa de Deus, mas pela desobediência de Israel. Mas sabemos que também isso está dentro do plano soberano de Deus. No tempo em que se completar o tempo dos gentios, então Deus providenciará que essas promessas se cumpram para Israel. É isso que nós temos aguardado. Esse capítulo ele funciona mais basicamente como uma introdução a esta segunda parte do livro. Nós podemos perceber isso através de alguns elementos. Primeiro, Josué já estava idoso. E não quer dizer que quando eles chegaram ali, ele não era idoso. Ele já estava, de uma certa forma, com uma idade um tanto quanto avançada, tá? Pensa que ele já não era um menino, ele já era um homem com porte capaz de liderar a batalha quando pela primeira vez foi mencionado o nome dele em Êxodo. Nós estudamos esses dias atrás no GP, né? Que eles, eu estou fazendo parênteses aqui, tomara que eu não atrase. Mas em Êxodo, quando nós estudamos no nosso grupo pequeno, nós estudamos que os amalequitas desceram para guerrear contra Israel, atacaram eles pelas costas, e a primeira vez em que Josué é mencionado é ali, onde Moisés já coloca ele para liderar os guerreiros na batalha. Então ele já tinha um porte, nós imaginamos, né, uma idade suficiente para ser um comandante de um exército. Mas aí eles passam mais 40 anos aproximadamente no deserto. E aí tem mais uns 7 anos, mais ou menos, de conquista da terra. Então Josué, quando chegou na terra, ele já não era tão jovem não. E aqui ele está bem idoso. Então o Senhor fala que você está bem idoso, Josué. E Deus fala com Josué, chama ele, né, reconhecendo que a sua primeira responsabilidade no ministério, que envolvia liderar o povo nas batalhas e conquistar a terra, já havia terminado. Então restava ainda uma segunda parte, ou talvez uma parte final no seu trabalho, no seu ministério. E isto está explícito aqui no versículo 7, tá? Do 8 para o 7. Do 6 para o 7. Reparta, pois, a terra por herança a Israel, como ordenei a você, e distribua. Então, basicamente, a ideia é repartir um pão, né, em vários pedaços e depois distribuir esse pão que você repartiu.
Era mais ou menos isso. A terra, você vai dividir ela, vai repartir e depois você vai distribuir como herança para as tribos. Eram 9 tribos e meia que ainda aguardavam receber a promessa, a sua herança, no caso, né? 2 tribos e meia, como nós lemos aqui, todos esses nomes, pela primeira vez, é uma lista exaustiva, né, de todos os limites da terra, porque aqui ele está tratando da divisão mesmo, dos limites, da repartição de terra que pertencia a cada tribo. Por isso que você viu essa lista grandona. A gente já teve essa lista antes, na leitura de 1 a 12, mas eram listas menores, envolvia mais uma região, falava de uma cidade, mas como uma região. Aqui ele fala todas as cidades, né? E aí temos outro elemento que fortalece o fato de que o capítulo 13 serve como uma introdução. Havia ainda muita terra a ser conquistada. Então, essa é a frase que é dita, existe muita terra a ser conquistada. E é isso que nós vamos ver no desenrolar dos próximos capítulos, como isso foi dividido. Nós não veremos batalhas, né, estratégias de batalhas, mas nós veremos como que foi sendo dividida isso, tá? Mas isto se conecta com o último versículo do capítulo 11, onde diz que assim Josué tomou toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Esses textos nos dão indícios de que houve um período de tempo em que o povo se assentou naquelas regiões, e eles descansaram da guerra, meio que talvez se acomodaram. Depois Josué vai chamar a atenção deles, né, uns capítulos mais para frente. Eles meio que se acomodaram. Então, nesse período, meio que parece que não houve uma movimentação para concluir esta conquista da terra. Mas Deus não deixou sob responsabilidade de Josué, então, concluir este trabalho de conquistar a terra, a conquista final. Basicamente, ele foi responsável pelo trabalho bruto, de ir lá, desbravar, abrir os caminhos, né, vencer as maiores batalhas, mas depois vai ficar a cargo do povo e de outros líderes que viriam para fazer isto. O próprio Davi executa um papel desse. Jerusalém, por exemplo, é a cidade que nós lemos aqui até uma tradução dela, mas ela era chamada de Jebus. Era a cidade dos Jebuseus. E quem conquista essa cidade é o próprio rei Davi, bastante tempo mais para frente. Tá? Além disso, outro elemento que fortalece isto é a revisão da repartição das terras ao leste do Jordão. Então nós vimos toda essa lista. Então o que ele está fazendo? Ele está retomando como que isto foi repartido. Ele coloca ali as cidades das 2 tribos e meias, dos Rubenitas, dos Gaditas e dos Manassetitas. E ele divide aquilo ali e coloca bem os limites. Seria basicamente dizer, a cidade de Araucária, ela vai do bairro Barigui até o Costeira, e assim, ele está fazendo isso, está colocando as demarcações, tá? E ali ele também fornece um lembrete de que a tribo de Levi não recebeu divisão da terra. Ele vai tratar disso mais para frente, mas aqui ele já dá algumas explicações, isso já foi falado mais cedo por Moisés, e aqui ele dá algumas explicações. Bom, dito isto, hoje eu vou percorrer com vocês 3 pontos que nós precisamos analisar. Este não é um texto fácil de pregar, porque ele tem muitos nomes, tem muitas demarcações, tem pouco conteúdo assim, no sentido de narrativa ou de temas teológicos, mas ele é um texto extremamente profundo. Eu gostaria de conduzir vocês então por 3 pontos. Primeiro é a relação das promessas de Deus com a terra prometida. A relação das promessas de Deus com a terra prometida como uma herança literal para Israel. E também, segundo ponto, a relação das promessas de Deus com a herança de Levi. E terceiro, a relação das promessas de Deus a Israel com a igreja de Cristo. Tá? Então, primeiro analisando a relação que tem entre a herança literal de Israel com as promessas de Deus. O versículo 1 desse texto, ele nos diz algo muito importante sobre Deus. Primeiro que Deus é o maior e o mais comprometido e interessado que essas promessas, nas promessas que foram feitas ao seu povo. Veja que, quando a gente vê o finalzinho do capítulo 11, aos olhos de muitos, o livro poderia acabar ali, né? E a terra descansou da guerra, Josué repartiu as terras e tal,
Então, se o livro acabasse aqui no finalzinho do versículo 11, estaria tudo ok. E do ponto de vista de muitos, Deus já havia feito a parte dele. Algumas pessoas podem pensar isso. Mas, se o livro acabasse ali, faltaria muita coisa ainda. Talvez não aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, que era o mais interessado e o mais comprometido com as promessas. E isto revela e aponta uma segunda coisa muito importante sobre Deus. Deus não deixa nada inacabado. Deus não faz coisas incompletas. Ele cuida de todos os detalhes. E veja que ele procura Josué, que já estava avançado em idade, e diz: seus dias já estão avançados, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Você já concluiu a primeira parte, mas ainda existe uma segunda parte que precisa ser feita. Porém, você tem um papel importante nisso. Divida a terra e reparta entre as tribos. Então agora é possível notar que Israel ele não era o maior e mais comprometido com a promessa. É de se esperar que eu, que vou receber a promessa, devo ser o maior e mais comprometido com ela. O mais esperançoso, mais dedicado. Mas não é isso que acontece. E apesar de que eles já entendiam o lastro histórico de que eles estavam recebendo, o que eles estavam recebendo, tinha como ponto de partida aquilo que estava acontecendo naquele momento. Tinha como ponto de partida o relacionamento entre Deus e o patriarca Abraão. E isto resultou em uma promessa cujo cumprimento estava acontecendo naquele momento, nos dias de Josué. No entanto, tudo isto está dentro do plano eterno de Deus. E, meus irmãos, dentro da revelação especial de Deus, a qual nós podemos conferir na Bíblia, como sendo a infalível palavra de Deus, nós podemos ver que ele não faz muitos planos. Deus não é alguém que faz muitos planos. Deus ele tem apenas um plano. E ele está executando este plano único. Ele não é como nós, seres humanos. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos impotentes em um certo sentido. E nós fazemos planos. E até pode ser que cheguemos a pensar que cada plano que nós fazemos é diferente um do outro no seu objetivo. Um plano para a vida acadêmica, outro plano para a vida profissional, outro plano para a vida financeira, outro plano para a vida familiar, outro plano para a construção de bens, para o acúmulo de riquezas, outro plano para lazer, e outros planos, e por aí vai. Mas o que nós não percebemos é que, no fim das contas, todos os planos que os homens falíveis fazem são, na verdade, culminam e dizem respeitos a uma única coisa, que é viver sob quem somos, sob a perspectiva de quem eu sou. Todos os planos que fazemos giram em torno disso. Viver de acordo com o que eu sou. E esta característica não é algo exclusivo nosso, mas ela reflete a imagem e a semelhança que recebemos de Deus na criação. Tá? Então, muitas vezes nós podemos olhar para a Bíblia, para a história, e olhar para isso como um todo e pensar que Deus tem muitos planos. Mas a verdade é que isso não acontece. Aquilo que vemos como muitos planos da parte de Deus acontecendo ao longo da história são, na verdade, etapas de um único plano. Agora, ao contrário dos seres humanos falíveis, cujos planos muitas vezes não acontecem como esperamos, às vezes os planos nem nexo têm com a realidade, nós criamos e elaboramos algo mirabolante, miramos aquilo e vamos atrás daquilo, mas nem é isso, essas coisas acabam nem acontecendo. Deus, por sua vez, ele tem planos extremamente bem elaborados. Esses planos são tão belos que quando nós analisamos cada conexão dessas etapas do seu plano sendo colocado em ação, nós podemos até nos emocionar. E os planos de Deus possuem etapas complexas, ajustes finos, muito finos. E depois nós vemos um resultado robusto,
um resultado maravilhoso, esplendoroso, inefável. Nós ficamos, uau! Para você entender um pouco melhor, quem aqui já teve o privilégio de ver um relógio analógico desmontado? O famoso relógio de ponteiro, né? É analógico, né? É analógico. O outro é digital. O relógio de ponteiro, ele tem um monte de pecinha dentro dele. Você viu, criança, eu já abri algum relógio, já, uma vez na vida. Tem um monte de pecinha, várias engrenagens, molinhas, engrenagens pequenininhas. Se você desmontar e não sabe do que está acontecendo ali, você não vai montar de novo. Tem um cara específico chamado relojoeiro, sei lá. E ele é quem cuida de ajustar isso fino. E eu não sei, então, se vocês já tiveram essa experiência, mas qual que é o resultado disso? Cada uma daquelas pecinhas se ajustam para que aquele aparelho chamado relógio possa refletir algo que Deus criou, que é o tempo. Ele caminha em perfeita sincronia com o tempo que Deus criou. Então, o ajuste fino do relógio é uma forma que nos ajuda a entender, mas é algo que reflete um ajuste fino diante de algo grandioso, que é o universo. Percebe o plano de Deus como ele é maravilhoso, claro, mas ao mesmo tempo complexo e profundo. E por que eu estou dizendo isso? Para que nós possamos entender qual que é a relação entre Israel herdar a terra com o plano de Deus. A herança da terra, com aquilo que nós enxergamos aqui em Josué, é apenas uma etapa do plano inteiro de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Existem várias conexões maravilhosas na herança da terra prometida. Quando nós vamos analisar isto, essas conexões, nós ficamos maravilhados. Mas hoje eu gostaria de olhar para um aspecto macro desta relação. O relacionamento, ou melhor, a comunhão de Deus com os seus filhos. E isto envolve a criação, a queda, a redenção e a consumação. No relacionamento da criação, Deus criou todo o universo em perfeita harmonia. E assim ele criou também o primeiro casal, para que tivessem assim um relacionamento, tanto um com o outro, quanto o próprio casal com Deus, quanto o próprio casal para com a natureza criada. Percebem a relação? Percebe o relacionamento acontecendo entre a criação e o Criador? Depois nós temos o relacionamento na queda. O homem quebrou o relacionamento. O homem rompeu com a paz. O homem rompeu com a comunhão. No entanto, imediatamente Deus interveio descendo no jardim. E ele estabeleceu a responsabilidade de cada um dos envolvidos naquele grande problema que é a queda. E também ele promoveu uma solução imediata às consequências da queda. Além da solução imediata, ele também promoveu uma solução definitiva para aquele problema da queda. A solução imediata envolvia o sacrifício de um animal, vocês lembram? Primeiro Adão fez folhas de figueira como roupa, né? Depois o que Deus fez? Deus tirou a pele de um animal. Precisou ser sacrificado um animal para que essa pele, esse couro desse animal servisse como roupas para Adão e Eva. Então é a solução imediata para cobrir a nudez de Adão e Eva. Em Apocalipse, depois nós vemos: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, vestidos brancos para que te vistas. E ali em Gênesis nós temos já Deus promovendo a forma pelo qual o pecado, a nudez, a vergonha do pecado fosse coberta. Mas isso era algo imediato. E além disso, Deus também expulsa eles do jardim. E ao contrário do que muitos podem pensar, isso não é uma solução, isso é um castigo de Deus. Deus está sendo ruim em tirar Adão e Eva do jardim, eles estavam no paraíso, mas não, isso é misericórdia. Porque Deus estava promovendo um livramento de que eles pegassem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente em pecado. Mas a solução final e definitiva envolveu
Um descendente que viria daquele casal que acabava de desobedecer, e esse descendente ele venceria o pecado, ele venceria a morte, resolvendo o problema que eles mesmos criaram e promovendo assim um meio pelo qual o homem que cresce pudesse viver eternamente sem pecado. Consegue ver as nuances desse relacionamento e as soluções de Deus em relacionar-se, trazendo soluções imediatas e depois soluções definitivas. Depois nós temos o relacionamento na redenção. Jesus Cristo veio ao mundo em carne. Ele viveu perfeitamente, sob a lei, em obediência, morreu pelos pecadores, ressuscitou dos mortos, ao terceiro dia, vencendo a morte e dando vitória sobre o pecado para todos os que viessem a crer nele, dando vitória sobre o pecado e sobre as consequências a todos que viessem a ter fé nele. E ele assim cumpriu a promessa feita a Eva em Gênesis 3,15. Percebe um relacionamento? Percebe o plano sendo desenhado de forma macro, mas com ajustes finos em pontos estratégicos? E depois nós temos então, na consumação, embora nós já desfrutemos de paz, embora nós já desfrutemos de comunhão com Deus, por nós recebermos isso através da fé em Jesus Cristo, essa comunhão foi restaurada, essa amizade foi restaurada. No entanto, nós aguardamos o dia em que o nosso relacionamento com Deus será pleno e perfeito, longe da presença do pecado. Então aqui nós temos mais um aspecto de relacionamento, que é o aspecto do relacionamento da comunhão. Então grave muito bem isso. Isso aqui é muito importante para que nós possamos entender a história e o plano de Deus. O plano de Deus envolve criar. O plano de Deus, nós temos a queda, nós temos a redenção. Essas coisas. A herança da terra tinha e ainda tem um aspecto físico, um aspecto literal, uma coisa apalpável, você pode ver, você pode pegar, né? Mas ela também se conecta com um plano maior, no ponto de que o estabelecimento de Israel na terra era mais uma etapa que preparava para a vinda do Messias. E isso envolvia a geografia que Deus escolheu, não me pergunte por quê, mas Deus, de todos os lugares do mundo, Deus escolheu lá naquele Oriente Médio, aquele pedacinho de terra, para fazer com que tudo isso acontecesse. Ele escolheu aquele aglomerado de terra no Oriente Médio para soberanamente se manifestar por meio da lei, por meio dos profetas, por meio dos reis, especialmente do reino davídico, né, que vem a ser o reino prometido a Davi, um reino perpétuo. E por fim, nesse mesmo local, se manifestou salvadoramente por meio da obra de Jesus Cristo, da encarnação, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. E assim como ele manifestou ali também, nesse mesmo local, o início da própria igreja. Conseguem perceber que a herança da terra, a terra sendo tomada como posse, ela faz parte do plano eterno de Deus, do plano macro de Deus. Ela não é algo simples, algo à toa, pelas quais as pessoas brigam, né? Tipo o Brasil querer pegar um pedaço da Argentina, a Argentina querer pegar um pedaço, né, do Uruguai. Não! É algo que Deus escolheu, não sabemos porquê, mas Deus gosta daquele cantinho lá. E ali, então, a igreja começou, e dali também foram enviados missionários, e esses missionários foram até os confins da terra, levando a mensagem do Evangelho, e nós estamos aqui hoje. E, amados irmãos, nós podemos aplicar isto, essa questão, chamando a atenção para o nosso relacionamento com Deus. Neste ponto, nós devemos ter muito zelo na forma como conduzimos o nosso relacionamento com Deus. Nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos parte desse plano, do qual Israel passou e que nós estamos estudando aqui. Assim como Israel expulsar todas aquelas nações, herdar a terra, não foi algo que eles mereciam, que eles conquistaram com a sua própria força, mas assim para nós também implica que a salvação que alcançamos, a reconciliação que recebemos com Deus, não é fruto nosso, não é mérito nosso, não é merecimento nosso, é graça de Deus, é obra de Deus. E essa
verdade, implica na forma como nós devemos conduzir o nosso relacionamento com Deus. E com isso eu chamo a atenção para o fato de que este relacionamento ele tem sido muito negligenciado pelos crentes ao longo da história e hoje em dia principalmente. O relacionamento com Deus não tem sido prioridade na vida de muitos. A prioridade de muitos, ao invés de colocar o relacionamento com Deus, o buscar o reino de Deus e a sua justiça, na verdade, tem sido substituída por si próprio, pelo egoísmo. Algumas pessoas podem chegar a dizer assim: Deus vai me esperar, pois antes eu preciso realizar os meus sonhos. Deus vai me esperar, pois antes eu preciso conquistar minha casa própria. Deus vai me esperar, pois antes eu preciso pagar o meu carro. Eu preciso quitar as minhas dívidas. Meu papel, minha responsabilidade bíblica dentro do meu lar vai ter que esperar, pois eu preciso passar por cima de tudo isto para chegar aonde eu quero. E muitas vezes nós nos colocamos, nós substituímos esse eu quero por eu preciso, como se fosse uma necessidade básica de nossa vida, para amenizar o fato de que nós estamos priorizando algo que queremos acima e em detrimento do nosso relacionamento com Deus. O evangelismo pode esperar, porque antes eu preciso conquistar o mundo. E se eu sair pregando o evangelho num mundo que é contrário a ele, que se opõe a ele, como que eu serei promovido? Como que eu serei aprovado pela banca? Como que eu vou fazer isto? Como que eu vou fazer aquilo se eu sair hoje pregando o evangelho? O ministério pode esperar. Se eu me dedicar agora no ministério, como que eu vou alcançar o meu sonho? Quem vive governado por este modo de pensar, tende a considerar as coisas que envolvem a vida pessoal e a vida coletiva na fé com muito baixa estima, com baixo comprometimento. E é possível notar alguns sintomas neste modo de pensar. Primeiro sintoma, uma vida fraca de oração. E quando oramos, não temos o mesmo fervor de oração. E com fervor, entenda o que eu estou querendo dizer, é aquele coração que de fato se derrama a Deus, sem aspectos profundos de relacionamento. Oração que segue uma lógica repetitiva, palavras repetitivas, sabe? Acho que todo mundo aqui já enfrentou isso, né? A vida de oração é uma luta, mas ela é um reflexo também de um modo de pensar que não prioriza o relacionamento com Deus. Porque a oração é um dos principais meios de relacionamento com Deus. Também o conhecimento superficial da palavra de Deus. Pessoas que se acomodam com o pouco de conhecimento que adquiriu. Pessoas que se acomodam e se justificam em cima das suas limitações. Mas se o Deus que é poderoso para perdoar pecado, o Deus que é poderoso para, por um milagre, gerar no ventre de uma mulher virgem, o Deus que é poderoso para viver perfeitamente sem pecado, num corpo humano, que destituiu-se da sua glória, que morreu no duro madeiro da cruz e que ressuscitou da morte por si mesmo, será que Ele não pode nos dar um conhecimento profundo, robusto da palavra de Deus? Então, um conhecimento superficial da palavra de Deus, ele é um sintoma de alguém que não alimenta esse relacionamento principal com o Senhor, mas alimenta um relacionamento principal com qualquer outra coisa. Um compromisso baixíssimo também com os deveres bíblicos, no sentido horizontal, nos aspectos da vida terrena. Nós temos deveres, enquanto cristãos, de nos comportar de determinada maneira nos aspectos da vida terrena. E quando nós negligenciamos isto, ou quando nós não nos comprometemos com isto, pessoas que se comprometem com um aspecto dentro da igreja, mas quando volta para a sua vida, é uma vida diferente. Isto é um sintoma, compromisso baixíssimo com a vida coletiva da igreja. A igreja propõe, e não há um comprometimento. Isto é
um sintoma gravíssimo também. E eu chamo a atenção da nossa igreja com um alerta. Vocês têm sido muito fiéis. Mas eu quero colocar algumas perguntas e eu espero que vocês façam esta reflexão, que vocês gravem bem essas perguntas e possam meditar ao longo dos próximos dias sobre isso. Será que eu sou um crente que realmente coloca o relacionamento com Deus em primeiro lugar, como prioridade em minha vida? Será? Você se questiona sobre isso? Coloca esse questionamento, grave isso. Medite sobre isso nos próximos dias. Minhas decisões são majoritariamente tomadas com uma perspectiva de fé relacional com Deus? Ou minhas decisões refletem as minhas próprias perspectivas? Nós conversamos isso no Encontro dos Homens, né? Será que eu sou o tipo de crente que penso que posso ser um tipo de crente que Deus não vai exigir de mim atitudes tão radicais, um comprometimento tão radical mediante a fé? Você alguma vez já pensou isso? Mas talvez Deus não vai querer que eu algo tão radical de mim. Lembrando que crer em Jesus Cristo é algo radical, não é algo superficial. Se crer em Jesus Cristo tem sido superficial, talvez eu chame a atenção para o fato de que você não crê profundamente em Cristo Jesus. Você crê num conceito a respeito dele. Porque o crer envolve em comprometer-se. É radical. É negar a si mesmo. É dizer, eu não sou mais Paulo. Não sou eu mais quem vivo. É Cristo quem vive em mim. Se você fosse decidir hoje, esse foi o exemplo que eu usei, né? Por um emprego, onde você vai ganhar muitas vezes mais do que você ganha hoje. E ao assumir este cargo, o seu cargo será muito maior e mais importante do que você tem hoje. Qual seria a primeira coisa que você iria analisar? Qual seria a situação mais levada em conta para você tomar essa decisão? Se fosse decidir entre permanecer nas sombras do Evangelho e com isso ter uma vida sossegada, uma vida quieta, uma vida tranquila, uma vida mansa, uma vida sem incômodo, ou decidir sair das sombras a plenos pulmões, confessando a fé em Cristo e proclamando Ele como Salvador, mas isto lhe acarretasse sofrimentos, perseguições, angústias, prisões e até risco de perder a vida. Qual seria o mais fácil? Qual você seria tentado a decidir? Qual você tem decidido? Nossa, pastor, que exagero, né? Eu posso muito bem me relacionar com Deus só lendo a Bíblia, orando na minha casa, vindo para o culto, e nem todo mundo é chamado para isso. E é verdade, nem todo mundo é chamado para ir às últimas consequências. Teve crentes que morreram que não passaram perseguições, igual a de Paulo e Pedro, por exemplo, que perderam sua vida por amor ao Evangelho. Mas o coração de todo crente deve estar moldado por esse pensamento. Não é uma questão de que vai acontecer ou não, é uma questão de o meu coração deve estar moldado por este pensamento. E ele irá refletir um relacionamento total e de total comprometimento. Que quando confrontado dessa forma, eu me sinta envergonhado perante o nosso Deus. E o mínimo que esse crente pode fazer é refletir e confrontar todos os aspectos da sua vida pessoal, particular e coletiva, para identificar onde é que está ou não agindo como um verdadeiro filho de Deus, como um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Nós somos chamados a imitar a Cristo, tendo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E Ele, o Senhor Jesus, não foi alguém que priorizou a si mesmo. Ele não priorizou sua própria glória em detrimento de nós, pecadores. Antes ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! Que imitadores seremos se não considerarmos a cruz que devemos carregar?
se não considerarmos renunciar a nós mesmos. E renunciar a nós mesmos implica em negar, como eu disse. E nós negamos em favor de confessar outro, que é Jesus. Que vergonha para nós seria a autoafirmação, a autonomia, a autossuficiência. Que vergonha seria agir desta forma quando Cristo, sendo Deus, não se apegou a isto. Ele não considerou que deveria se apegar a isto. Mas por amor a todos nós, ele esvaziou-se a si mesmo para nos salvar. E é claro que eu estou usando aqui o padrão mais alto que existe, que é o padrão de Cristo. Mas eu uso esse padrão mais alto, e mesmo diante da nossa incapacidade de atingir esse padrão, porque não existe outro padrão a ser colocado. Não existe outra medida a ser colocada. O padrão mais alto é Cristo, o único padrão é Cristo, e é isto que nós perseguimos. Ele é o único padrão, nós devemos mirar nele. Amém? Agora, tendo em vista o relacionamento com Deus, nós chegamos ao segundo ponto do sermão hoje. A relação do plano de Deus com a herança de Levi, dos levitas. 2 versículos nesse capítulo mencionam a situação da tribo de Levi em relação à herança. O versículo 14 e o versículo 33. No versículo 14 é dito que as ofertas queimadas eram a herança de Levi. No versículo 33 está dizendo que o Senhor é a parte da herança da tribo de Levi. Agora, qual é a verdade? As duas são verdade. O autor não está se contradizendo. Uma coisa implica na outra. Uma vez que a oferta dada ao Senhor é concedida aos levitas, por si só, o Senhor também é a herança dos levitas. Bom, a tribo de Levi, ela era um lembrete de alguém que seria dividido e espalhado em Israel, mas que alcançou o favor de ser a tribo responsável por conduzir os aspectos espirituais e religiosos da nação. Vocês lembram da história de Levi? Em Gênesis? Gênesis 49, versículos 5 a 7, nós temos Jacó proferindo as bênçãos para os seus filhos. E nesse trecho, versículos 5 e 7 do capítulo 49, ele está falando com os dois irmãos, Simeão e Levi. E ele diz assim: Simeão e Levi são dois irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram tolos. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Esse trecho é um trecho onde Jacó está profetizando as bênçãos. São bênçãos proféticas para os seus filhos. E aqui Deus trata com estes dois irmãos as consequências dos seus pecados, dos seus atos pecaminosos. Eles haviam feito algo horrível, eles haviam exterminado todos os homens de uma cidade inteira, da cidade de Siquém. Mas eles não só fizeram isso, eles também tinham alegria em fazer outros tipos de maldade. E aqui ele usa o jarretaram touros, né? Eles tinham prazer em maldades, em fazer coisas ruins. Mas o ponto é que eles seriam divididos e espalhados em Israel, segundo a promessa de Jacó. E de fato, Simeão, você pode ver que a parte reservada para ele fica dentro de Judá. Ele não recebe uma repartição separada, é dentro de Judá. Judá recebe um território grande e a justificativa é: Judá tem uma terra muito grande. Então vamos dar um pedaço da sua terra para Simeão. Ele não recebe uma parte especial da herança. É a mesma coisa que morar, é igual eu quando morava dentro do sobrado, mãe. Morava dentro da tua casa, a casa não era minha, né? Era a mesma coisa. Finalmente, eles, no caso de Levi, eles não receberam uma parte na terra. Eles foram espalhados em Israel. Tinha cidades levíticas, cada tribo tinha uma cidade para o povo dos levitas. Mas eles receberam graça de se tornarem uma das tribos mais importantes em todo Israel. Eles foram fiéis quando o povo se rebelou.
e eles receberam graça. Eles ficaram do lado de Moisés durante a rebelião no deserto. Foram eles que, quando Moisés falou assim, quem está do meu lado, venha e mate todos esses rebeldes que estão praticando a idolatria. E eles foram aqueles que foram lá e mataram todos aqueles, para afastar de Israel a vergonha do pecado. Então eles não receberam a terra, mas eles receberam a graça de ser o povo por meio do qual Israel serviria ao Senhor espiritualmente. Eles eram os responsáveis de, dentro da tribo de Levi, tinha um clã que era da família de Arão, e este clã viriam todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, e eles eram os que ofereciam sacrifício no templo. Eles eram os que eram responsáveis pelos louvores. Eles eram responsáveis pela parte religiosa e espiritual de Israel. E tendo isso em mente, em que ponto a herança de Levi se relaciona com o plano eterno, o plano macro de Deus? Nós podemos ver isso no forte eco que existe no ministério levítico com a obra, o ponto mais alto da obra de Cristo, que é a cruz do Calvário. Os levitas eram responsáveis por oferecer os sacrifícios de expiação em favor do povo, e Hebreus fala que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e Ele mesmo é a oferta, Ele mesmo se ofereceu em sacrifício pela expiação de todos os eleitos de Deus. E com isso nós podemos inferir a partir da leitura de Hebreus 6, que não são necessários 2 ou mais sacrifícios. O ministério levítico aponta para Cristo. Basta o único e suficiente sacrifício realizado voluntariamente por Jesus. Através de uma fé genuína, confirmada por meio de frutos que produzimos, através do novo relacionamento de paz e amor com Deus, depois da conversão. Primeiro, se nós produzimos ervas úteis, nós somos novas criaturas em Cristo. Agora, se os nossos frutos são espinhos e abrolhos, conforme diz em Hebreus 6, versículos de 4 a 8, então o pecado ainda nos domina. Então fique atento a isso. Vocês percebem as nuances de relacionamento aqui? Vocês percebem que Jesus, como sumo sacerdote, como o sacrifício vivo, ele aponta para algo que aconteceu lá no Éden, o Deus que desceu, o Deus que interveio, o Deus que apareceu no meio daquele casal e colocou as responsabilidades, cada coisa no seu lugar. Jesus é aquele que veio, encarnou, é aquele que entregou a vida, é aquele que ofereceu o sacrifício, é aquele que expiou o pecado, é aquele que ressuscitou da morte ao terceiro dia. Isso é relacionamento, por meio disso nós recebemos a conversão. E a resposta que se espera é uma resposta de relacionamento. E se os seus frutos são espinhos e abrolhos, ainda não tem relacionamento. E é isso que nós precisamos ficar atentos. E tendo este ponto de vista, nós chegamos então ao terceiro ponto do sermão de hoje. A relação do plano de Deus com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo faz parte de um plano redentivo, de um plano onde Deus também decide se revelar, cujo plano envolve Deus formar um povo de um homem chamado Abraão, cujo povo, Deus, se revelaria por meio da lei, por meio da história, por meio dos profetas, e por fim, por meio da sua própria encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. E isto tendo como intenção revelar e conceder à humanidade um meio pelo qual eles fossem reconciliados com Deus Pai. Pela fé em Cristo, nós recebemos a revelação de que assim como Deus fez com Israel, também fará com a sua igreja. É importante observar que o plano de Deus não veio para Israel porque eles eram bons em si mesmos. Assim como o plano de Deus não veio a nós, Jesus não veio para nos salvar, Jesus não morreu no nosso lugar porque nós éramos bons. Muito pelo contrário. E isto coloca uma grande questão. Então, por que Deus fez assim? Porque talvez seja difícil de entender. Nós até podemos imaginar algumas coisas, né? Mas nós podemos entender qual era o objetivo final. Nós não conseguimos explicar tudo, mas nós vemos o todo. Como que Deus fez o sol? Não sei, mas eu vejo o todo do sol. E por que nós entendemos o final, diga-se de passagem? Porque Deus revelou. Nós não entenderíamos o final se Deus não houvesse revelado.
A revelação especial de Deus nos permite conhecer que Deus escolheu o velho Abraão, que Deus amou o velho Abraão, e que através de um milagre no ventre de Sara e nas entranhas de Abraão nasceu Isaac, de Isaac se formou um grande povo, através desse povo Deus se revelaria de muitas formas ao longo da história. E a promessa feita para Eva em Gênesis 3 seria o ápice dessa revelação especial. Colossenses 1, fala que ele é o ápice da revelação. Ele é o ponto máximo da revelação. De forma que aquilo que pertencia antes a um grupo étnico de Israel, agora foi estendida a todas as demais nações. E com isso nós podemos concluir que Israel herdar a terra, conforme nós vemos o começo desta relação em Josué 13. Israel herdar a terra era um grande passo no plano de redenção do nosso Deus. A herança de Israel deve ser vista num aspecto literal, onde Deus um dia ainda vai conceder tudo o que prometeu a Israel, mas ela também deve ser vista num aspecto espiritual, onde exerce uma função de apontar para a herança final de todos os filhos de Deus, salvo por meio de Jesus Cristo, dentre os quais nós somos participantes. Agora, como isso se relaciona com a igreja? Vocês conseguem perceber esse forte eco entre o relacionamento de Deus com Israel, apontando para o relacionamento de Deus para conosco? Conseguem ver essas expressões ao longo da história de Israel? Misericórdia esses carros, né? Bom, enquanto a certeza de salvação está única e exclusivamente e diretamente conectada à obra de Cristo, nos aspectos da sua encarnação, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, nossa certeza de alcançar a herança, ela está, por sua vez, diretamente conectada ao relacionamento com Deus. Preste bastante atenção nisso aqui. Assim como nós temos certeza da salvação em Cristo, a nossa certeza de herdar a herança está também ligada a isso, mas intrinsecamente conectada com o nosso relacionamento, com a forma como nós nos relacionamos com Deus. Percebam aquilo que Jesus ensina sobre os falsos profetas em Mateus 7, versículos 15 a 23. Vou fazer a leitura aqui, talvez fique um pouco longa, mas eu vou fazer a leitura aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos e devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Pode colher frutos de uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Assim, a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui o ponto importante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizados nós em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente, isso aqui é triste, nunca te conheci, apartai de mim vocês que praticam a iniquidade. O relacionamento está implícito nesse texto. Esse texto fala de relacionamento. No que diz respeito aos frutos que produzimos e para o que esses frutos apontam. O fruto mais valioso desse texto é uma vida de relacionamento com Deus. Sem isso, nós podemos fazer tudo. Sem relacionamento com Deus, nós podemos fazer milagres, nós podemos profetizar, nós podemos expulsar demônios, nós podemos nascer na igreja, viver na igreja, casar na igreja, ter filhos na igreja, morrer na igreja, ser velado na igreja. Mas se não tiver relacionamento genuíno com o Senhor, no último dia a resposta não será outra. No último dia a resposta será, nunca te conheci, apartai você de mim. Nunca nos relacionamos, eu não te conheço, não sei quem você é.
E com isso eu quero reforçar que não existe fé sem relacionamento genuíno com Deus. Não existe relacionamento genuíno com Deus quando não priorizamos a nossa vida terrena quando priorizamos nossa vida terrena ao invés de priorizar o reino de Deus. O relacionamento genuíno com o Senhor é reflexo de uma vida onde você nega a si mesmo. É radical. Onde você renuncia a quem você é e reconhece quem Deus é. E através disto, você assume o custo. Pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Pois foi isso que Ele fez por nós. Em Josué 13, nós vimos que Deus soberanamente reafirma uma fidelidade irrevogável para Israel. O plano eterno de redenção. Ele falou com Josué, ele encorajou Josué, divida e reparta a terra como herança. Israel recebeu esta herança não por méritos próprios. Tem teologia aqui profunda, mas ele recebeu por graça, por misericórdia de Deus, e porque Deus estava trazendo juízo àquelas nações. A obra de Deus a Israel, sua fidelidade e cuidado para com seu povo amado, é motivo de descanso para nós como igreja. Quando eu olho para a história de Israel e vejo Deus fazendo o que fez por eles, naquele tempo, as promessas que Ele fez, o que Ele conversou com Abraão, as promessas que Ele fez para Abraão, me dá descanso. Por meio de Jesus Cristo, nós temos a promessa de uma herança espiritual superior. Novos céus, nova terra. Isso nós alcançamos pela fé em Cristo. Todos os eleitos de todas as nações desfrutarão de plena comunhão, um relacionamento perpétuo com o Redentor, revelando assim a glória de Deus que transforma maldições em bênçãos universais, heranças terrenas em posse eterna. Essa é a nossa esperança. Esta é a grande verdade de hoje. E tudo isto está conectado com um único plano, o plano eterno de Deus. Tudo isso também está perfeitamente ajustado como pequenas peças de um grande relógio. Esta é a grande verdade. E diante dela, nós que cremos em Cristo, não vivemos mais para nós. Nós não andamos mais conforme e porque queremos. Mas agora temos o Espírito Santo e Ele, assim como Jesus falou com Pedro, Ele cinge os nossos lombos e nos leva por caminhos maravilhosos que muitas vezes nós não queremos. Caminhos que muitas vezes é difícil da nossa carne aceitar, mas que quando nos rendemos a eles, veremos que por meio destes caminhos estamos nos relacionando intimamente com Deus. Deus não nos chamou para percorrer caminhos de sucesso. Este não é o chamado de Deus. Nosso sucesso é permanecer em Cristo. Nosso sucesso é chegar ao final da carreira tendo guardado a fé. Nosso sucesso é viver e chegar lá nesse último dia de nossas vidas com a consciência limpa. Nosso sucesso não está neste mundo, mas na vida vindoura. Então dediquemos nossa energia e nossos esforços no reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós somos uma igreja que, assim como Israel, faz parte do plano eterno de Deus. Isso é graça. Vamos orar. Deus eterno, nós te louvamos pela tua obra, pelo teu plano de redenção. Te louvamos pelo relacionamento que o Senhor restaurou e já te pedimos perdão por negligenciar muitas vezes este relacionamento em prol de outras prioridades que nós colocamos como justificativas. Nós sabemos que não somos deste mundo e que não devemos viver para este mundo e que a nossa esperança é Cristo e que o nosso alvo é Cristo e a nossa esperança é viver com Cristo na eternidade. E diante dessa verdade pedimos a Deus que nos perdoe por todas as vezes que negligenciamos uma procura profunda de conhecer mais e mais e mais sobre Ti, o desinteresse de nossa alma a respeito das verdades que o Senhor revela em nossa palavra e o interesse exagerado nas coisas desta vida. Nos perdoa, Deus, pelo desinteresse em orar e nos comunicar contigo. Nos perdoa por não sabermos como agir e nos perdoa porque quando sabemos como agir, não agimos como devemos.
Mas te agradecemos porque nós temos a tua graça e a tua misericórdia que hoje pode enviar a tua palavra para que possamos olhar profundamente para o nosso relacionamento e colocá-lo em perspectiva com a tua palavra. Não é fácil ouvir isso, ó Deus, não é fácil considerar essas verdades, mas entendemos que elas são necessárias e pedimos que o Senhor nos dê um coração humilde e submisso para considerar isso com amor e com dedicação. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém.